E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. De antemão, quero pedir desculpas, né? Eu estou há uma semana sem trazer aula para vocês e o motivo foi somente problemas técnicos. Tive aí um probleminha com o equipamento, né? Mas já está tudo ok. A partir de agora a gente volta aí à nossa rotina normal, tranquilo? Hoje eu trouxe aqui para vocês mais um tema envolvendo Sócrates e nessa aula vocês vão entender por que Sócrates era considerado o homem mais sábio de toda a Grécia. Então, primeiro ponto para a gente começar a discussão de hoje, a gente vai ver alguns dados sobre Sócrates, sobre a sua vida, sobre quem era esse cara, e a gente começa pelo basicão. Sócrates foi um filósofo lá da Grécia e viveu entre 470 e 399 a.C. Era um sujeito simples, foi e ainda é um filósofo muito admirado, era um questionador incansável, né? E você já deve ter visto o porquê disso em uma aula que eu já postei aqui no canal, né? Vou até deixar ela aqui para vocês, para depois vocês darem uma olhada. Sócrates era um questionador incansável, e ligado a isso também está o fato dele ser um grande incentivador do pensamento crítico. Um fato que chama atenção sobre ele, né, é que ele não escreveu nenhuma obra, mas ele, a figura dele, o nome dele, aparece em muitas obras, porque ele serviu de inspiração para Platão. Se você conhece aí um pouco sobre Platão, né, você sabe que as obras dele são escritas em formas de diálogo, e nesses diálogos, o principal personagem é justamente Sócrates. Por fim, último ponto aqui sobre Sócrates, ele é um cara que tragicamente foi condenado à morte, e essa condenação tem relação direta com o fato dele ser um questionador incansável, por ele ser um incentivador do pensamento crítico. Isso, de certa forma, não agradou um grupo específico ali de Atenas, o que veio então a ocasionar essa sentença de morte aí para o cidadão. Trágico, e é um fato que eu também vou trazer para vocês aqui em outras aulas, beleza? Então já vale lembrar, né? Os recadinhos estão aí embaixo, ó. Já se inscreve no canal, né, para você não perder as próximas aulas. Deixa também o like no vídeo para ajudar a dar aquela força aqui pro canal. E também para eu entender que vocês querem que eu continue trazendo conteúdo aqui para ajudar vocês aí com os estudos. Combinado, então? Vamos ao próximo ponto aqui da nossa aula. Agora a gente vai ver um pouco da história que envolve aí essa questão de Sócrates ser o mais sábio lá de toda a Grécia. Basicamente, a história começa envolvendo outro cara, né? Um cara chamado Querofonte, que se dirigiu ao oráculo de Delfos e quando ele chegou lá, ele questionou a pitonisa se Sócrates era o cara mais sábio de toda a Grécia. E sim, segundo a sacerdotisa, que era então responsável por transmitir lá as mensagens do oráculo, né, não havia nenhum homem mais sábio que Sócrates. Na hora, o Querofonte, né, arregalou os olhos e disse: louco, Sócrates é o cara mais sábio de toda a Grécia, eu tenho que contar isso para ele. E correu lá para fofocar com o Sócrates, né? Só para vocês terem uma ideia, dizer que Sócrates era o cara mais sábio de toda a Grécia é colocar ele, inclusive, acima dos sofistas, que eram considerados grandes sábios também na Grécia Antiga. Assim, né? Sábios entre aspas, porque quem estuda filosofia geralmente é da ideia de que os sofistas eram, na verdade, grandes charlatões, né? Pessoas que se utilizavam da argumentação, da persuasão para obter vantagem. O que, claro, né, não era o objetivo da filosofia. Pelo menos não era o objetivo da filosofia pregada pelos filósofos desse período. Então, bem, né? Está determinado aí pela sacerdotisa que o Sócrates é o cara mais sábio de toda a Grécia. Mas a grande questão agora é, por quê? O que Sócrates tem que os outros não têm? O que o Sócrates sabe que os outros não sabem, que então leva ele a ser o mais sábio? Continuando a história, né? O Querofonte vai lá, fala com Sócrates e diz: ah, bicho, fui lá no oráculo, tu não sabe. A pitonisa disse que tu é o cara mais sábio de toda a Grécia. Aí o Sócrates olha assim para ele e diz: bicho, acredito não nisso aí, ó. Dizer que eu sou o cara mais sábio de toda a Grécia. Tanta gente inteligente por aí. Os próprios sofistas aí são até pagos por conta da sabedoria deles. O pessoal contrata eles para ensinar o que eles sabem. E logo eu sou mais sábio. Ou seja, né, Sócrates estava então descrente dessa afirmação aí que foi transmitida pelo oráculo. E Sócrates, inclusive, costumava dizer: só sei que nada sei. Então, como? Se a única coisa que eu sei é que, na verdade, eu não sei, como é que eu sou o cara mais sábio? É aí que está a questão. Esse que é o ponto. Sócrates tinha um diferencial com relação às outras pessoas, que era justamente o fato de saber que não sabia. E o que isso significa? Bora lá, vamos entender aqui, ó. Sócrates, basicamente, é o mais sábio porque ele reconhece a sua ignorância. Quando ele diz que a única coisa que ele sabe é que ele não sabe, ele deixa de lado a vaidade, deixa de lado o egocentrismo e se coloca, né, no papel humildão do sujeito que está disposto a aprender. Quando ele diz, eu só sei que nada sei, poxa, ele se deixa aberto para receber o conhecimento. Ele não se fecha. Uma pessoa que diz que sabe de tudo, ela não precisa saber mais de nada. Mas, por outro lado, aquele que sabe que não sabe, ele sabe justamente que tem muito a aprender, entendeu?
Então, como eu coloquei aqui nessa última frase, ó, Sócrates não é vaidoso como aqueles que se julgam sábios. No caso aqui eu estou falando especificamente dos sofistas. E esses sofistas, assim como outras pessoas que julgam saber demais, na verdade, quando você vai observar, só possuem ideias rasas, conhecimentos não fundamentados sobre aquelas coisas que julgam saber. Interessante, né? E certamente você deve conhecer alguém assim, né? Fala aí. Mas não coloca o nome dela aí nos comentários, viu? Isso dá treta. Vamos lá, né? Vamos então concluir aqui essa aula de hoje trazendo o último ponto. Na tentativa de questionar, de contestar essa informação do oráculo, Sócrates saía então pelas ruas de Atenas conversando com as pessoas, tentando entender por que o oráculo disse aquilo, né? Então ele conversava, ele tentava extrair daquela conversa com as outras pessoas algo que o levasse então a acreditar que ele era a pessoa mais sábia. E sabe uma coisa que foi verificada por Sócrates nessa conversa que ele tinha com as outras pessoas? Justamente essa conclusão aqui, ó. As pessoas julgam saber das coisas, mas quando questionadas a respeito do que julgam saber, fica muito evidente os preconceitos que elas possuem. Ou seja, essas pessoas não têm um conhecimento verdadeiro. Elas não estão de posse de um conhecimento fundamentado, de algo que realmente tem a base e você consiga dizer, poxa, isso é verdade. Pelo contrário, você vê, como eu já disse, né? Muitas ideias rasas, opiniões, conhecimentos não fundamentados. Então, concluindo e mais uma vez destacando por que Sócrates era considerado a pessoa mais sábia, era justamente porque Sócrates não tinha essa vaidade. Sócrates não julgava saber das coisas. Pelo contrário, ele reconhecia sua ignorância, como ele diz lá na frase dele, né? Só sei que nada sei. E por julgar não saber de nada, ele está muito à frente dos outros em questão de sabedoria. Porque justamente aqueles que julgavam saber demais, aqueles que se diziam sábios, não eram sábios potoca nenhuma. Eram simplesmente charlatões que julgavam, se afirmavam, se diziam sábios, mas na verdade o sábio era nosso querido Sócrates. Aí entendemos então por que Sócrates era considerado o homem mais sábio de toda a Grécia. Fechamos então aqui essa discussão e fica então, né, mais um ponto para você ampliar o seu conhecimento sobre Sócrates. E que, como eu disse lá no início, já tem aqui outras aulas sobre ele. Depois vai lá e assiste essas aulas também, beleza? É isso, gente. Mais uma vez eu deixo aqui os recadinhos para vocês, ó. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, porque já tem muito conteúdo planejado aqui para ser trazido para vocês. Então, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nada. Deixa também o like no vídeo, isso é importante demais para o canal e é importante também para que eu continue trazendo conteúdo para vocês. Fechou? Não esquece dos amiguinhos, né? Se você tem aí algum amigo que está precisando dessas informações, está precisando conhecer esse assunto, compartilha aí com ele, manda aquela mensagem, ó, estuda miserável, porque o tempo está passando e nem está chegando, então, ó, não perde tempo. E é isso, né? Dados os recados aí para vocês. Vou ficando por aqui. A gente se vê nas próximas aulas. Bons, ótimos estudos aí para vocês, beleza? Até mais, gente.